O NJ está de volta com a reportagem especial. A corrupção sempre foi apontada como um dos mais graves problemas enfrentados pelo Brasil. E vista, inclusive, como um mal inevitável e invencível, como um fenômeno peculiar e inerente à cultura brasileira. No entanto, basta assistir aos noticiários internacionais para entender que a corrupção é um problema global que afeta todos os países do mundo, comprometendo a efetividade das políticas públicas e o crescimento econômico e atentando contra a democracia e a legitimidade das instituições. O Brasil tem se esforçado para modernizar sua legislação e combater esse mal. Em vigor desde janeiro de 2014, a Lei Anticorrupção pretende punir empresas envolvidas em casos de corrupção. Em junho de 2013, o Brasil viveu uma série de manifestações que inicialmente tiveram como reivindicação principal contestar o aumento nas tarifas de transporte público. De lá para cá, protestos se tornaram constantes no país, assim como notícias sobre casos de corrupção envolvendo governos e empresas públicas e privadas. Sem dúvida nenhuma, a corrupção ela é endêmica no Brasil. E isso, claro, tem vários fatores. Começa desde uma legislação inadequada ou incompleta, passa por uma aplicação insuficiente da legislação, o que acaba gerando impunidade, também uma cultura de impunidade, mas principalmente reflete o baixo nível educacional e ético das pessoas que compõem a nossa sociedade em geral. Eu acho que a população nossa vê isso em todos os níveis, alguns mais, outros menos, tá? O próprio cidadão também nosso, a gente precisa ter uma consciência melhor do que seria uma corrupção, pequena ou grande. Ou por ter sido colônia, ou por ter sido regimes autoritários, apoiados ou diretamente militar, fez com que as instituições não evoluíssem. E isso é um campo fértil para que o capital possa, então, comprar facilidades, que é o que a gente chama de corrupção. Estima-se que no Brasil o custo da corrupção chegue à casa dos bilhões de reais por ano. Esses valores afetam diretamente o bem-estar da população, diminuindo os investimentos públicos, ferindo criminalmente a Constituição, ampliando a exclusão social e a desigualdade econômica. Eu lembro que em 92 teve o escândalo dos anões do orçamento, que era justamente emendas em empreiteiras. Hoje nas estatais, nas emendas, no executivo, ou seja, se proliferou, se ampliou a ação desse capital. Mostra o quê? Que esse capital se fortaleceu. Todos esses fatores que compõem o nosso cenário endêmico de corrupção no Brasil, eles já existiam. O que ocorre, é claro, que hoje os mecanismos de apuração estão mais aperfeiçoados, as instituições que investigam, que pedem a punição, estão também mais aparelhadas e o Poder Judiciário também, ele vem galgando um aumento de produtividade. Em meio a esse cenário, o governo brasileiro regulamentou esse ano os termos da Lei nº 12.846, também conhecida como a Lei Anticorrupção. Em vigor desde janeiro do ano passado, a lei trata da responsabilização da pessoa jurídica por atos contra a administração pública. A empresa, ela não precisa estar comprovado o envolvimento de seus proprietários ou de seus administradores diretamente no ato de corrupção. Bastando que haja um representante da empresa, um preposto da empresa, envolvido no ato de corrupção e que esse ato vai gerar um determinado favorecimento à empresa ela pode ser punida. Agora, as empresas serão responsabilizadas por práticas ilícitas contra a administração pública e poderão pagar multas de até 20% de seu faturamento bruto. Se a gente não tiver uma cultura de idoneidade em todos os nossos atos, vai ter que aprender pelo custo disso. E o custo disso é
a imposição da multa, inclusive no faturamento das indústrias, que seriam, não são, tá? Mas em alguns casos são apontadas como corruptor no caso. Além disso, a condenação também deverá ter ampla publicidade para todos os entes públicos brasileiros, para todos aqueles que realizam licitação, todos os governantes e a população em geral, saber quais são as empresas inidôneas. Inclusive vai ser criado um cadastro em âmbito federal para centralizar esses dados das empresas condenadas. E, além disso, o Ministério Público também recebeu o poder de mover, inclusive, ações judiciais para dissolver, para extinguir as empresas que constantemente forem envolvidas em atos de corrupção. Embora as ações adotadas sejam fundamentais para que o país apresente avanços efetivos no combate à corrupção, a grande exposição dos recentes casos na grande mídia deixa a impressão, em alguns, de que a corrupção cresceu nos últimos anos. O repórter Davi Paiva traz mais detalhes sobre a regulamentação da lei anticorrupção, além de ouvir mais dos especialistas sobre esse grande desafio a ser enfrentado pelos governos e toda a sociedade. A corrupção não é um fenômeno que ocorre de forma isolada no Brasil. Com a intensificação das relações internacionais e a ampliação da globalização, o problema atinge escalas mundiais. Para combater esse problema, o governo brasileiro implantou a Lei Anticorrupção. A regulamentação da lei divide opiniões e esclarece, além das penas às empresas, as respectivas competências dos órgãos fiscalizadores. O diretor da Ciesp Jacareí, Ricardo Esper, afirmou ser a favor da nova legislação, mas fez ressalvas quanto à sua aplicabilidade. O que nos preocupa só um pouco é o jeito que ela está formulada, tá? Ela não estabeleceu as competências ainda e não puxou, na realidade, mais organismos para compor essa aplicabilidade da lei. Já o representante do Ministério Público Federal, o promotor de justiça José Luiz Bedinarski, esclarece que as empresas que adotarem efetivamente códigos de ética, programas de orientação a seus funcionários e colaborarem com os esclarecimentos em casos de investigação podem ter as penas atenuadas. Elas continuarão obrigadas a reparar o dano, elas terão que pagar a multa, só que elas poderão, celebrar um acordo com o poder público para atenuar a penalidade que elas vão sofrer. Então é uma lei que combate a corrupção e, ao mesmo tempo, estimula boas práticas. Vai ser uma lei muito importante. Apesar dos avanços na legislação, o professor e cientista político Fábio Ritt não acredita na eficácia da nova lei anticorrupção. Ela cria algumas dificuldades, vai criar dificuldades, mas dentro da própria estrutura que já vem de muito tempo, eu citei agora um caso de 25 anos atrás, e com certeza há muitos por aí, eu não creio que vai se conseguir fazer uma legislação que feche. Para Ritt, atualmente existe uma disputa pelas obras e serviços no país. O cientista político aponta a relação entre a divulgação seletiva de casos de corrupção pela mídia, mudanças na legislação e interesses mercadológicos internacionais. O capital internacional quer vir para cá, mas quer participar de licitações de forma diferente das que nós temos internamente. Então, talvez essa mudança esteja vindo até para atender essa demanda internacional, do que propriamente para arrumar aquilo que a gente acha que está aparecendo agora. Mas não está aparecendo agora. Talvez seja conveniente que isso venha à luz agora, até para desqualificar politicamente e tirar a força desse capital nacional para deixar esse capital internacional entrar. O sistema eleitoral nosso, do jeito que ele está composto hoje, ele realmente cria essas obrigações entre financiamentos de campanha, entre entidades, entre empresas sérias, às vezes
que têm um comprometimento maior com o desenvolvimento, e também com os políticos que pleiteiam seus cargos. Outras propostas do governo federal no combate à corrupção ainda aguardam tramitação no Congresso, como o projeto que torna crime a prática do Caixa 2 eleitoral e o enriquecimento ilícito de agentes públicos, além do projeto que visa tornar a corrupção crime hediondo no país. A corrupção sempre existiu e sempre existirá. Ela precisa ser combatida. A partir do momento que nós não tenhamos líderes empenhados e éticos para combatê-la, a partir do momento que nós não tenhamos um investimento seguro, efetivo em educação para formar cidadãos conscientes de seus direitos e deveres, seu papel na sociedade, a corrupção ela pode voltar a aumentar. Tudo depende do desenvolvimento do país de uma forma geral. Agora, sem a ampliação da participação popular, eu digo a classe política, as pessoas que decidem, então, ficam mais reféns das pressões do capital de seus representantes. Quando você tem um monte de gente, fica mais difícil dividir o bolo e todo mundo ficar satisfeito. Então, você tem que dividir justo, né? Quando é pouca gente, a meia dúzia fica sorrindo e o resto fica de fora. O combate à corrupção não tem um dia para acabar. Sempre precisará existir, porque seja em países em desenvolvimento ou em países desenvolvidos, corrupção existe. O que ocorre a porcentagem ela é bem menor nos países efetivamente empenhados em eliminá-la, porque ela traz realmente consequências muito negativas para a economia de uma maneira geral e para o bem-estar, para o cotidiano das pessoas. Ouvimos o presidente do Poder Legislativo da cidade sobre esse polêmico assunto em entrevista exclusiva à TV Câmara Jacareí. Acompanhe como foi. Olá, Daniel. E para debater esse importante assunto para toda a sociedade, eu estou aqui no plenário da Câmara Municipal de Jacareí e ao meu lado está o vereador e presidente da Câmara Municipal de Jacareí, o vereador Arildo Batista. Vereador, conforme nós vimos na reportagem, a corrupção é realmente um assunto que extrapola aí todas as esferas, seja no governo ou na iniciativa privada. Qual que é a opinião do senhor sobre esse polêmico assunto? Eu acho muito importante nós estarmos tratando desse assunto, até que me parece que nos últimos tempos esse assunto ele se tornou realmente um mote aí de toda a sociedade, vários especialistas tecendo suas opiniões, mas é preciso que a gente trate esse assunto de uma forma mais ampla, que me dá a impressão, às vezes, que o assunto se restringe apenas a uma classe, a uma categoria. Me parece que quem está no centro do furacão aí é a classe política. Eu tenho a impressão que nós precisamos voltar um pouco ao tempo e fazermos uma análise até de consciência, qual é a forma que nós estamos encarando e como nós estamos nos portando diante de cada situação que nos é apresentada. Eu acho muito interessante, ouvindo aí a fala dos especialistas, e trazer para uma questão muito pessoal. Será que eu, enquanto cidadão, será que eu também não pratico a corrupção de uma forma que às vezes não parece que é corrupção? Por exemplo, quando eu pego um atestado, vou ao médico e peço um atestado, né, para matar o dia no serviço, isso também não é uma forma de corrupção? E o médico que dá esse atestado, ele também não é um médico corrupto? O médico que direciona um produto, né, um medicamento de um determinado laboratório para ganhar vantagem em cima disso. Né? A própria justiça, que para nós deveria ser o esteio, né, da discussão e vamos dizer, do conflito entre o Poder Executivo e o Legislativo, será que ele também não tem os seus problemas internos? Será que, quando a gente vê, por exemplo, uma matéria de um juiz, né, lá no Rio de Janeiro, que pega um carro de alguém que está sendo investigado e desfila com esse carro e dá o argumento dizendo que ele estava utilizando o carro para resguardar o patrimônio. Né? A gente sabe da história lá da construção do prédio do TRT, né? Onde foram desviados mais de 170 milhões de reais. Ficou muito famoso esse caso, onde tem um juiz, né, muito famoso aí, que hoje já está bem velhinho aí. Então essa questão para nós, ela precisa ser tratada
de uma forma em que não se transforme uma única categoria, uma classe, como sendo a portadora, né, a detentora dessa questão tão negativa para o nosso país. Eu acho que é isso que a sociedade precisa prestar um pouco mais de atenção. Legal, vereador. E como que o senhor vê essa relação entre a iniciativa privada, o capital e a relação com a política? E como que o senhor analisa a regulamentação da lei anticorrupção que pune as empresas, né, que se envolverem em casos de corrupção? O senhor acredita que essa legislação pode ajudar a tentar minimizar aí os problemas dessa relação entre capital e a classe política? Todo mecanismo que vier a trazer condições para que você impeça, ou pelo menos que você minimize, como os especialistas falaram, é impossível você dizer que você vai extinguir esse processo maléfico para a sociedade, que é a questão da corrupção. Eu acho que todos os mecanismos eles têm que ser avaliados e aproveitados da sua melhor forma possível. Eu não acredito que isso vá trazer realmente uma melhora substancial. Nós já temos visto aí que a nossa sociedade ela evolui também à medida que as dificuldades vão aparecendo. Eles sempre vão achar um jeitinho. Agora, eu não quero aqui transformar também essa relação do capital com a política, com o ser público, porque me parece que todo mundo utiliza essa forma, né, para depois transformar isso numa via de mão dupla, ou seja, retornando esse benefício que foi adquirido durante o processo eleitoral, que normalmente é quando acontece, depois você fazendo. Eu acho que existem empresários que de fato acreditam, né, naquele ser que está se prontificando ali a fazer o seu trabalho, ainda que ele vai defender aquele segmento, aquela categoria, que é normal, né? Acho que todos que colocam, né, vamos dizer ali, as suas esperanças e até os seus recursos num determinado candidato, é lógico que ele tem interesse que aquela pessoa defenda a sua categoria. É normal, você tem aí a categoria médica, você tem a categoria de advogado, você tem os empresariados, você tem o latifundiário. Isso faz parte do processo democrático. Infelizmente, eu não vou dizer que é a maioria, né, porque eu acho que não é a maioria, é a minoria, mas todos têm que disputar em condições iguais. Óbvio que se eu preciso ganhar essa eleição e eu preciso disputar com alguém que vai ser totalmente subsidiado pelo capital, qual a chance que eu tenho de disputar com ele se eu também não tiver essa condição? E isso necessariamente não quer dizer que eu serei corrupto e que transformarei essa ajuda numa forma de retorno, depois lesando o erário. Que eu acho que essa é a grande questão. Eu acho que o empresariado ele pode acreditar na pessoa. Ele pode depositar ali e falar, não, eu quero investir em você porque eu acho que você vai trazer ótimas transformações para a sociedade. Não necessariamente ele está fazendo aquilo para depois ele ter algum tipo de benefício. Então, é uma situação conflituosa, que eu acho que ela extrapola a questão da entidade, do segmento. Eu acho que está inserido na pessoa, no caráter da pessoa. Né? E a gente fica triste porque parece-me que só a classe política é que está causando todo esse estrago. Né? Por quê? Porque envolve diretamente questões públicas que se tornam públicas. Né? A TV adora isso, né? As grandes mídias adoram isso porque isso dá ibope. Né? Às vezes massacram, né, uma pessoa que às vezes depois acaba se provando que ela não estava envolvida, mas aí já não dá mais para consertar. Então é um assunto que eu acho muito importante se trazer ele à tona. Acho que precisa ser discutido, mas tem que ser enfrentado também de uma forma mais ampla. Não podemos aí criminalizar uma única classe, uma única categoria, porque eu acho que aí a gente não vai avançar. Talvez aquela velha história, né? Você vai vai vestir um santo, mas vai desvestir o outro. Essa é a preocupação que eu tenho. Precisamos tratar essa questão de uma forma, como eu disse, mais responsável e dizer para todo mundo que quando eu estou lesando alguém, isso também é um ato de corrupção. Vereador, obrigado pela disponibilidade de falar com a TV Câmara sobre um assunto aí tão espinhoso. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Legal. Lembrando então, né, que uma última informação, o Espírito Santo foi o primeiro estado a instaurar um processo administrativo baseado na lei anticorrupção. O objetivo é apurar as responsabilidades de uma empresa por deixar de apresentar documentação de habilitação em licitações promovidas pelo governo do estado, das quais ela participou e foi vencedora. É isso aí, a TV Câmara debatendo assuntos de interesse a você, telespectador. É com você, Daniel. Obrigado ao repórter Davi Paiva. E fica por aqui mais uma edição do Notícias de Jacareí. As reportagens desta edição estarão disponíveis em nosso endereço eletrônico, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Você também pode e deve curtir a nossa página no Facebook. Acesse facebook.com/TV Câmara Jacareí. Obrigado pela companhia e até a próxima semana.